pessoal! Bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Hoje é dia de Quick Tips, dicas rápidas e pontuais sobre um determinado assunto ou problema. Software cansa? Foi assim que um cliente iniciou um diálogo com o setor de vendas em uma empresa que eu trabalhava. Não, software não cansa. Mas o que o cliente alegava? Que o software que ele usava até então perdia desempenho no decorrer do dia. De manhã era rápido e ao decorrer do dia ia ficando mais lento. Ao final do dia desligava o computador e no dia seguinte a velocidade retornava ao normal. Bom, com essas dicas, alguma coisa a gente pode imaginar. Claro que não dá para cravar 100%, afinal o software não era nosso. Mas com essas dicas a gente começa a pensar em vazamento de memória. Então são criados objetos em memória no decorrer do dia. Esses objetos não são removidos da memória de forma correta e isso vai gerando um acúmulo. Então eu vou usando a memória, eu vou usando até que o Windows passe a usar o disco rígido como memória RAM. Ele faz um swap lá, né? Então o acesso ao disco rígido é muito mais lento que o acesso à memória RAM. Isso todos nós sabemos. Ou ele nem chega a usar esse swap, mas ele carrega tanta memória que chega até a travar o computador. Algumas linguagens de programação como Java, C Sharp, eles possuem o GC, que é o Garbage Collector. Então, ele é um coletor de lixo, lixo de memória. Então, se você esquecer objetos criados em memória, você não destruir, ele vai fazer um gerenciamento para você e vai remover isso automaticamente. Então, ele vai ficar um certo tempo com esse lixo na memória e daí vai haver um processamento que faz essa limpeza depois de um determinado tempo. Então, durante um tempo, você trabalha com esse lixo na memória. No Delphi, nós não temos o GC. Nós temos aqui um controle que é feito em design, em tempo de design. A hora que eu encerro a minha aplicação, quando eu dou o shutdown na aplicação, ele vai me apontar os vazamentos de memória que eu deixei no sistema. Então eu consigo identificar o vazamento antes de entregar para o cliente. Eu não entrego o software com vazamento. Então, por exemplo, eu vou criar um objeto aqui e ele não está limpando esse objeto da memória, não está destruindo. Se eu fechar, vai ficar tudo ok. Não deu erro nenhum. Mas está correto? Está vazando alguma coisa? Vamos verificar. Essa variável global, report memory leak on shutdown, é uma variável global. Vamos achar onde que ela fica. Ó, fica no system. Aqui está ela, ó, é uma variável booleana. Quando eu troco para true, toda vez que eu encerrar minha aplicação no shutdown dela, ele vai verificar se tem esse vazamento. Então vou repetir aqui, ó, a criação de um objeto. E agora eu vou encerrar a aplicação. Ele entrou em atividade aqui e identificou que eu tenho dois objetos do tipo tProduto duas vezes instanciado na memória. Bom, aonde que eu tenho isso aqui no software? Eu tenho no clique do botão, no criar objeto, e tenho já no form show.
Então eu tenho o produto 1 criado automaticamente e tenho o produto 2. Então o que eu teria que fazer para eliminar esse vazamento de memória? Aqui, toda vez que eu usar o objeto, eu tenho que ter uma estrutura try finally. Então aqui eu faço todo o uso que eu preciso com o objeto. E quando eu terminar o uso, eu libero ele da memória. Free and new. E o nome do objeto. E quando eu encerrar a aplicação no destroy do form, eu vou fazer o free and new no produto 1. Então esse objeto aqui, produto 1, ele foi instanciado e ficou na memória desde a criação do formulário até a destruição. Não tem problema ele ficar o tempo todo criado, desde que na hora que eu destruir o meu form, eu elimine esse objeto da memória. E este outro objeto aqui foi criado em tempo de execução, numa determinada operação, e assim que eu terminei de fazer o uso desse objeto, eu destruo ele. Então vamos repetir agora. Então, eu vou repetir o processo para nós vermos que agora, que já está implementado o free and new nos objetos criados, que ele não pode mais reportar mensagem nenhuma de lixo em memória, porque nós já aplicamos o free and new para remover o objeto da memória. Então, eu vou criar um objeto e agora eu vou encerrar a aplicação. Não reportou mais nada, mesmo com a variável true. Então, ele verificou e realmente não tem nada na memória. Então é isso, pessoal. É uma dica bem simples, mas é muito útil. Espero que tenham gostado. Até a próxima.